Oferecimento Brasil Kirin. Você já conhece e não sabia. Beba com respeito e moderação. Laranjão é pra lá de bom. Olá, você ligado no canal Net Cidade. Mais uma vez estamos chegando até você com o talk show mais comentado da cidade. E a você também que navega aí pelas redes sociais. A partir de agora você confere muita informação e entretenimento. E o nosso convidado neste primeiro bloco é o engenheiro civil, Dr. Jorge Bassiti, ele que é filho do ex-prefeito de São José do Rio Preto, Dr. Lotfi João Bassiti. Dr. Jorge, é muita alegria e muita honra em recebê-lo aqui. Para mim também é um prazer estar aqui esclarecendo algumas dúvidas que porventura o público tenha em mente sobre certos assuntos emergentes da cidade. Doutor Jorge, qual o caminho que nós temos que percorrer para que teremos uma São José do Rio Preto mais justa, mais fraterna, mais humana? O senhor que tem uma visão aí do urbanismo da cidade. Bom, eu fiquei muitos anos nos Estados Unidos, 26 anos, e o que eu vejo lá podia ser aplicado aqui. Eles fazem um plano chamado Plano Master, em que eles programam uma cidade para 20 anos, e não importa quem entre para prefeito, vereador ou presidente da República, não pode ser mudado. Aquilo é seguido à risca. E a cidade, de fato, precisa de muito mais coisa. O povo da cidade precisa ter muito mais carinho com plantas. Se fala em uma meia dúzia de plantas na Praça Cívica e eu estou pensando em milhões e milhões de plantas pela cidade inteira. E ninguém liga para isso. A prefeitura manda, por exemplo, numa casa nova deixar 2 canteirinhos de 30 por 30 na calçada. 2 árvores plantadas. Dizendo que vai plantar ou que plantaram um galinho, depois vem uma criança, quebra e ninguém replanta de novo. Nós temos aí ruas famosas de Rio Preto, A15, General e Voluntários, que na época do Filadélfia, por causa de uma lacerdinha, cortaram todas as árvores que eram de figos, por causa da lacerdinha, nunca mais foi replantada nos últimos 60 anos. Então agora, por causa de 20, 30 árvores, fala que vai mudar a temperatura da cidade. A cidade melhorou de temperatura por causa dos lagos e poderia estar melhor se tivéssemos mais árvores. A propósito, qual é a sua opinião a respeito aí da transferência, da mudança da nossa Praça Cívica e transformá-la num terminal urbano? Imprescindível. Graças a Deus, na época do Adail, ele queria fazer uma praça completa com anfiteatro de verão e outras coisas. Tinha um projeto do Hernani Vilela, arquiteto. E o Romano Calil, que era prefeito, me procurou e falou que tinha um dinheiro para fazer uma biblioteca municipal, pelo menos. Porque se não fizéssemos na época dele, o Adail já tinha falado que ali não ia ter nada, ia ser grama. Então eu fiz, na época de 76 mais ou menos, a biblioteca municipal que está lá até hoje. O resto ainda bem que não fizeram nada. Então dá para fazer lá um terminal urbano, e deixar a atual, que é urbano e interurbano, só para interurbano, e no futuro, aproveitando que a linha de estrada de ferro foi inaugurada em 1920, ela tem capacidade para mais 2 linhas de trem. Que o trilho, para ter ideia, é 1,60 de largura entre um trilho e outro, então cabe muita coisa ali. E nós temos que fazer lá uma integração, como na Barra Funda, em que temos ônibus urbanos, interurbanos e metrô. Tudo num lugar só, próximo do lugar que mais ferve o comércio de Rio Preto, que é General Glicéria. Eu sou absolutamente contra mudar a estrada de ferro, porque por mais periferia que se coloque hoje, vai custar aí de 2 a 5 bilhões de dólares, de dólar, de real, seja lá o que for, e daqui 20 anos continua dentro da cidade, porque a cidade não para de crescer. E a respeito dessa maquete que foi apresentada, projeto arquitetônico, projeto técnico, o senhor tem alguma coisa a acrescentar em relação a esse terminal? Bom, o que mostraram no jornal foi uma fotografia muito simplificada. Não mostra como vai ser por dentro, não mostra onde vai entrar ônibus, onde vai sair, não diz quantas lojas vai ter, que todo shopping, todo terminal hoje em dia tem Sim. lojas, os de São Paulo tem, os de Campinas tem, o de Ribeirão tem. Tem que ter loja como se fosse um ponto comercial também. Exatamente. E não foi mostrado nada, nem falaram quem que está fazendo o projeto e quem está fazendo, se tem capacidade para tal. Cadê o currículo dessa gente dizendo que já fizeram vários terminais e que funciona? Eu acho que o pessoal de Rio Preto não foi nem no terminal de Campinas, que é moderníssimo e atualizado, para ver um
terminal que presta. E eu acredito que ninguém foi lá ver e pelo menos comparar se podemos fazer algo parecido. Porque a área que temos é igual à área de Campinas. E lá é maravilhoso, tem 2, 3 andares, é um espetáculo, tudo concreto aparente. Vamos ver o que vai acontecer. O nosso convidado neste primeiro bloco é o Dr. Jorge Barciti, ele que é engenheiro civil. Dr. Jorge, o senhor tocou agora há pouco aí a respeito da questão dos trilhos que cortam a nossa cidade. O senhor é a favor da remoção desses trilhos? Não, eu não sou a favor dessa remoção dos trilhos em absoluto. Eles estão no lugar certo. Nas maiores cidades do mundo, o trem passa no centro da cidade. Em São Paulo também, passa na Estação da Luz, que depois os trilhos da Estação da Luz se transformaram em metrô. A Estação da Barra Funda, que passa no Bom Retiro, também se transformou em metrô. Tatuapé também, Mogi das Cruzes também, Jundiaí também. Então, esses trilhos de trem somente tornaram-se trem e metrô. Temos 2 locomotivas paradas em Rio Preto enferrujando. Poderíamos criar mais uma linha de trem e poder atender toda a região, o que diminuiria com muita consistência a quantidade de ônibus que vem das cidades circunvizinhas para trazer gente para fazer compras, para se tratar nos nossos hospitais e consultórios, e também os estudantes que vêm, sobretudo à noite, estudar aqui em Rio Preto. Eles poderiam ter mais conforto, podiam ter mais segurança, as nossas estradas estariam bem mais aliviadas e as nossas ruas com muito menos ônibus circulando para servir essas pessoas. E como fazer aquele problema ali do centro da cidade, com a passagem do trilho? Como resolver isso? Muito fácil. Nós já temos viadutos que passam por cima da represa, o da Mirchidonce é um deles. Na época do meu pai, em 65, ele fez o viaduto que atravessa Andaló para chegar na represa. Viaduto Governador Ademar de Barros. Na época do Wilson Romano Calil, ele fez o Jordão Reis. E nós temos outros lá para frente, mas não fizeram 2 que é super importante, que é em cima da General e em cima da Bernardino, que são as ruas mais importantes de Rio Preto. Se nós fizéssemos eles, que é muito fácil, porque a Pedro Amaral está mais alta do que é o nível do Corpo Palestra e da Praça Cívica, nós eliminaríamos as 2 porteiras que interditam a cidade toda hora, constantemente, e a buzina dos trens, que é por lei, tem que buzinar e acordar todo mundo 4 horas da manhã. Isso então, o povo ia ignorar que passa o trem por enquanto. Só deixaria de ignorar que o trem passa o dia que fizer o metrô. Vai ser super usado e teria que fazer um mini Barra Funda mesmo, em que integrava todo esse pessoal que entra e sai de Rio Preto num único lugar. Doutor Jorge, qual é a sua proposta para o tema da mobilidade urbana em São José do Rio Preto? Bom, não é um assunto fácil, porque você vai ter que tirar muitos tabus, né? Por exemplo, nós teríamos que ter um trevo 4 folhas na 153, Sim. que une São Paulo até Mirassol e tal, um na Andaló, um na Badibacite, um na Mirchidonce, melhor do que está aquele lá, e onde está o ex-IPA, que é a Clóvis Roger. O único que poderia fazer imediatamente, porque não tem nada construído em volta, é o da Clóvis Roger. Os outros teríamos que desapropriar, na Andaló, o Instituto dos Olhos um pouquinho, aquela Seguralta que estão fazendo ali na frente, o posto de gasolina do lado, o McDonald's, mas é uma coisa que precisaria fazer porque é pro resto da vida. Sim. Na Badibacite, a mesma coisa, tem uma firma de trator, deixaram recentemente fazer um McDonald's ali que não era para ter feito, a Pedras Conte vendeu, sei lá o quê, do outro lado tem trator Varta, não sei o quê, isso aí tinha que sair ao bem da cidade e fazer os trevos para evitar os cruzamentos, né? Exatamente. Então, aonde nós temos a Rua 15 e as ruas de muito movimento, Antônio de Godói e Bernardino, não era para parar carro nenhum. São corredores. São corredores de circulação. Em São Paulo, a Rebouças não para carro, a 9 de Julho não passa carro, a 3 de Maio não para carro, a Consolação não para carro, na Paulista não para carro, por quê? Porque são lugares de muito tráfego. E nós teríamos que ter... Corredores de ônibus também. De ônibus. Nós teríamos que ter os corredores de ônibus, Zona Norte. O caminho que passa um ônibus até a Zona Norte não tinha que parar ninguém. Ali tinha que passar carro e ônibus direto e rápido. Senão fica estreito, não passa tanto carro. Outra coisa super importante é a concatenização dos sinais. Em Rio Preto está uma loucura. Você está numa Bernardino, numa Voluntários, você para 1 minuto em cada sinaleiro a cada 100 metros. Nem precisaria tanto sinaleiro nessa cidade. Se tirar um sim ou um não, já vai melhorar muito.
e tem que fazer uma rua inteira de 1 quilômetro ficar verde, depois a outra transversal fica vermelha e alternado. Como é em Nova York, como é inclusive na Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro. Você demora 3 horas, 3 minutos para pegar um sinal na Barata Ribeiro. Mas quando você entra nela, você atravessa a cidade. E tinha que ser assim, senão o fluxo não anda. Se não anda, você não congestiona a cidade. A Rua 15, que nunca congestionou, já está congestionando desde a Nova Redentora até a rodoviária. Então, a coisa está piorando. Entra 25 mil carros por ano em Rio Preto, fora os turistas que vêm para cá comprar e tal. E a cidade continua do mesmo tamanho. As vias de acesso do mesmo tamanho. E a cidade está mal dirigida nisso. Por exemplo, lá na Andaló, na Badibacite, ela tem a mesma largura para poder andar do que Andaló. Na Badibacite fizeram da Independência até a estrada 3 pistas rolantes, porque diminuíram as faixas, porque era mais do que 3,5, fizeram 3 de 3,5, que coube. Por que não fizeram isso na Andaló até agora? A Andaló continua com 2 fluxos em vez de 3. E se tirar o carro parado, vai para 4. Então, o que estão esperando? Por que para carro de frente à prefeitura de Rio Preto, com meia dúzia de carros do governo, se tem a garagem deles particular? Fui lá hoje, tinha 8 carros parados, com o chofer lá parado esperando servir alguém. Por que tem que parar lá? Por que aquilo ali não dá fluxo? Até a prefeitura não está dando exemplo. Exatamente. Né? Então são coisas super... e outras coisas mais. Dr. Jorge Bacite, foi uma alegria muito grande recebê-lo. Venha mais vezes nesse espaço aqui no ano de 2015. Se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer, eventualmente, as pessoas que tiverem dúvida. Nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Fique ligado. Esta é a Brasil Quirim, uma das maiores empresas de bebidas do país. Brasil Quirim? Nunca ouvi falar sobre Brasil Quirim? Também não. Ô mãe, sabe o que é Brasil Quirim? Hein? Brasil Quirim. Brasil o quê? Quirim. Brasil Quirim. Você já conhece e não sabia. Beba com respeito e moderação. A moderna empresa deve ressaltar a contabilidade como instrumento básico de sua gestão. Comac Contabilidade, assessoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária. Rua São Carlos, 450, Jardim Europa, Rio Preto. Fone 40091700. Ei, Sil, oi? Você não é o rapaz do Laranjão? Sim. Ah, gosto Sou muito eu de mesmo. você. Ah, As crianças obrigado. te adoram. Legal. Sempre quis saber como vocês conseguem os melhores produtos com esses preços ótimos. Olha, posso te contar uma historinha? Em 1969, nasceu na cidade de Bebedouro uma pequena mercearia. Em 80, inaugurou sua primeira loja em Rio Preto, com produtos de qualidade e buscando a satisfação dos clientes, atualmente gerando mais de 1.200 empregos diretos e indiretos. Nossa! E isso não seria possível sem o empenho de toda essa gente, que faz do Laranjão uma referência em supermercados da nossa região. Inclusive você. Puxa! E eu que já era fã do Laranjão não sabia nada disso. Agora então... Posso te dar um beijo? Claro. Laranjão é pra lá de bom. Roller, next roller. A
Móveis está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280. Fones 17 3215 2014 e 3215 7746. São José do Rio Preto. De volta nesta segunda parte, eu tenho muita honra de receber em nossos estúdios aqui, a nossa parceria com o Fernando, com a produtora, o promotor aposentado, representante do Ministério Público Paulista, Dr. Antônio Baldin. Dr. Baldin, tudo bem? Muita alegria recebê-lo aqui novamente. Tudo bem, Sérgio. O prazer é nosso. Acho que a atualidade, mais do que nunca, necessita de debates. Sim. Obrigado. Dr. Baldin está terminando aí a revisão do seu livro que está indo para a 6ª edição. Sim, Roteiro de Direito Processual Penal. Dr. Baldin, como acabar, como diminuir a violência no Brasil? Olha, esta pergunta, ela exige uma série de explanações. Em primeiro lugar, o que causa a violência no Brasil? Nós temos as causas legais e as causas extralegais. Causas legais. Primeiro, o desrespeito à legislação. Veja que o decreto 678/92, que trata dos direitos humanos, ele dá uma proteção integral à pessoa e seu patrimônio. Ela tem que ter liberdade absoluta, ela tem que ter um respeito infindável, e isso não acontece. Então, desrespeito à norma. Nós vemos a corrupção. Hoje, a corrupção é uma constante, preocupa a todos, falta pudor, moralidade. Nós vemos, por outro lado, ainda em desrespeito às normas, a criminalidade avançando, crescendo a cada dia que passa. Ainda nós temos a impunidade. Apenas 1% dos criminosos é que recebem condenação. Isto significa 99% de impunidade. O crime se tornou hoje uma profissão. Então, o que é que nós temos que ter para acabar com a violência? Nas causas extralegais, ter uma lei forte, uma lei rígida, uma lei moral que sirva de parapeito para o cometimento de crimes. Termos ainda uma punição exemplar. Comete-se um crime, se for pena até 2 anos, uma transação resolve. Problema, é o caso da Lei 9.099. Pena até 4 anos, pena restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade. Pena de 4 a 8 anos, regime semiaberto. Acima de 8 anos é que vem a prisão realmente. Mas aí nós temos os institutos que facilitam e amenizam a punição. Quais são? Nós temos a remissão, 3 dias de trabalho, abate 1 da pena. 12 horas de estudo, abate também a pena. Leitura de um livro, abate 4 dias da pena. Nós temos a progressão, 1/6, ou se for crime hediondo, 2/5, se for reincidente, 3/5. Nós temos o indulto. Anualmente, o presidente da República baixa um decreto de indulto e a pena é extinta ou diminuída. Então veja, nós temos que ter um Brasil onde predomine a moralidade, haja punição para os infratores e ainda as causas extralegais. Nós temos em primeiro lugar a família, que hoje está esfacelada. Nós temos um ensino que tem que ser eficiente. E um exemplo palpitante que nós temos agora é o último Enem. 500 milhões de alunos prestaram o Enem. Apenas 10% tiraram 0. Ou, aliás, 10% tiraram 0. E 250 apenas a nota máxima. O que isto mostra? Que o nosso ensino está
o caos. E um exemplo ainda mais recente é a OAB, onde são aprovados o mínimo. O CREBESP de São Paulo, no último exame, teve uma aprovação de 45% para os médicos. Então veja, nós temos que mudar a nossa forma de agir e passar a exigirmos mais de nossos governantes. Enfim, aqui é um tratado, Sérgio. Nós teríamos muito, mas muito o que comentar e discutir. Em síntese, causas legais e extralegais da criminalidade fomentam a violência e nós temos que trabalhar contrariamente. O nosso convidado é o ex-representante do Ministério Público Paulista, professor Dr. Antônio Baldin. Professor Baldin, e o sistema carcerário brasileiro efetivamente cumpre o seu papel? Não. Infelizmente, o sistema carcerário se transformou numa faculdade do crime. Por quê? Hoje o Brasil, segundo o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, tem em torno de 750 mil presos. Apenas no estado de São Paulo, 297 mil presos. Por que a pessoa comete crimes? Porque ela é encarcerada. Se voltarmos ao tempo de Platão, ele dizia que todo criminoso, ele é um doente. Ele não tem consciência de que ele pode superar um problema, de que ele pode passar por uma adversidade, de que ele tem condições de trabalho e ele então vem a praticar crime. E se formos analisar a fundo, veremos que Platão tinha razão. A pessoa pratica um homicídio porque ele está diante de uma tormenta, ele não consegue encontrar uma solução dentro da justiça e ele vai, então, agir pelas próprias mãos. Veja, ele é um doente que não contornou aquela situação. Ele vai traficar porque ele acredita que vai ter um ganho fácil e desmerece a sua capacidade. Então, o que faz a pena? Ela vai tratar este doente. E a finalidade dela é dupla: punir e ressocializar. Ele não soube respeitar as regras de convivência. A pena irá adequá-lo ao cumprimento das normas. E o que ela faz? Ela não pune, porque de dentro dos presídios é onde fomenta o crime organizado, o tráfico, ele está todo engendrado dentro das prisões, lá que estão os comandantes. E nem ressocializa. Não há um trabalho efetivo para retirar a pessoa do cárcere. Tanto é verdade que 75% reincide na criminalidade. Por isso, a nossa sistemática prisional não tem alcançado o seu objetivo e nem trabalha para a recuperação do preso. Doutor Baldin, como o senhor vê aí a crescente criminalização entre os jovens brasileiros na faixa de 15 a 24 anos? Ou seja, nós temos 10 milhões de jovens que estão aí fora do mercado de trabalho, fora das escolas. Nós temos uma população equivalente a Portugal e a Suécia expostas aí ao crime. Aí nós temos o trabalho da família e da escola. A família está falhando na educação e na formação de nossa juventude. E a escola, por outro lado, não tem cumprido o seu papel de dar uma formação adequada aos estudantes. Temos ainda, dos 12 aos 18 anos, o ECA, que regulamenta a conduta infracional. E o que é que nós vemos no ECA? Nós vemos uma lei... É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, nós vemos uma lei hoje que não alcança a finalidade. O menor comete uma infração. A primeira medida socioeducativa é a repreensão. Depois vem a prestação de serviços à comunidade. Nós temos depois a liberdade assistida, que também não alcança, de hipótese alguma,
qualquer efeito. Nós temos a semiliberdade e a internação. O que isto representa? Se ele for internado, ele a cada 6 meses deve passar por uma avaliação e não pode ficar mais do que 3 anos. Então, o ECA, ele autoriza um menor a praticar crime e não traz nenhuma responsabilidade e nem o prepara para se tornar um cidadão de bem no dia de amanhã. A lei, a família, a escola, a própria sociedade, todos contribuindo para que a juventude cada vez mais se chafurde no mundo da criminalidade e prejudica e muito o futuro destes jovens que representam um amanhã incerto para o Brasil. Dr. Baldin, venha mais vezes aqui nesse espaço no ano de 2015, que para a gente é sempre um motivo de orgulho e muita honra. Eu acho que é muito importante o seu programa e este momento. Nós precisamos discutir mais. O Brasil vive uma crise de representatividade. Nós não aceitamos os nossos governantes e calamos. Quem cala também contribui para a violência. Obrigado, doutor. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo aí a retomada dessa parceria com o Fernando Andrade, nós que estamos aqui novamente nesse espaço em seus estúdios. Um grande abraço e até a próxima semana. Até lá. Oferecimento Brasil Quirim. Brasil o quê? Quirim. Brasil Quirim. Você já conhece e não sabia. Beba com respeito e moderação. Laranjão é pra lá de bom.